Vou fazer uma breve revisão bem rápida do que nós vimos ontem. Apareceu aí na tela? Só me confirma, Carlos. Está aparecendo aqui na tela. Tranquilo, professora, já está gravando. Então, ontem nós falamos, vou fazer uma breve revisão para quem perdeu a aula de ontem, bem rápida, certo? Eu acredito que vocês leram esse material. Eu acredito nisso. Eu acredito que vocês assistiram a aula, quem perdeu, né? Mas para quem não assistiu, está aí. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o tempo, né? Quanto vale o seu tempo? Será que você tem realmente usado esse tempo ao seu favor? Porque muitas pessoas dizem que não tem tempo. E aí, quando a gente para analisar a vida de pessoas de sucesso, nós percebemos que elas têm as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas o que faz a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa que acaba tendo algumas frustrações ao longo do seu caminho é o quê? A maneira como ela administra o seu tempo. O curso, qual é o nome do curso? Escalada do Sucesso, os primeiros passos. Não adianta eu fazer meta, não adianta eu fazer planos, não adianta eu projetar coisas se eu nem ao menos consigo planejar o meu tempo. Então, é em vão. Então, o primeiro passo realmente, de fato, é a gestão do tempo, né? E aí nós falamos o que era a gestão do tempo, a importância de gerir o tempo, e aí falamos também sobre a questão das crenças limitantes que as pessoas têm em relação à gestão do tempo. Que a primeira é quem administra o tempo torna-se escravo dele, só se trabalha melhor sob pressão, administrar o tempo só serve para a sua vida profissional, isso é tudo mentira, né? Isso são crenças e as pessoas dão desculpa para que não possa administrar o seu tempo da forma correta. E a maior delas é essa, em achar que administrar o tempo é só para a sua vida profissional, e não é. Administrar o tempo é para todas as áreas da sua vida. Inclusive, eu pedi para vocês fazerem, essa é a primeira atividade, por isso que eu estou revisando. Quem não fez, faça essa atividade. Não precisa postar, certo? O resultado dela, mas você vai dar um feedback, você vai dizer, respondi, professora. E qual foi a sensação de você ter respondido? Como é essa roda da vida? Essa roda da vida são as áreas, né, presentes na nossa vida. O nome já diz, roda da vida. Na qual você vai marcar de 0 a 10, relacionada ao tempo, como está cada área dessa. Como está a sua área espiritual, de 0 a 10? Quanto de tempo você tem que se dedicar a buscar a Deus, a ter seu momento? Quanto tempo você tem buscado com a sua saúde? Então, quando você faz, se você puder imprimir, para você ver como está essa roda, porque, na verdade, o desenho tem que ficar uma roda. Se não ficar uma roda, é porque o negócio está feio, né? Mas nós estamos aqui para aprender, porque não adianta eu explicar a ferramenta se você não sabe o seu estado atual. Como é o meu estado atual? Em que eu tenho detido o meu tempo? Então, essa é uma atividade. Falamos sobre a importância, né, de gerir o tempo, e falamos sobre, uma das ferramentas foi elaborar a lista de tarefas, na qual foi outra atividade. Eu coloquei lá, né, como atividade, para que vocês fizessem todo o planejamento de hoje. Algumas pessoas têm o meu WhatsApp, até mandaram uma foto para mim, eu fiquei muito feliz, né, pela interação. Outros falaram lá, professora, eu já fazia, mas fazia de outra forma, vou fazer dessa forma que a senhora explicou. Então, a outra atividade é essa, listar as suas atividades. Quem não fez, faça. Gente, o ponto de partida para a gestão do tempo é você fazer esse planejamento. É uma coisa tão simples, mas que torna-se necessário para você saber o que você vai fazer durante aquele dia. Né? Então, nós falamos tudo isso ontem, né? E aí nós falamos os lugares que você pode anotar, uma agenda, um planner. Eu dei esse aplicativo, sugeri, né? Até uma aluna, não lembro agora exatamente, que baixou e gostou dele, ele é bem prático. Tem outros aplicativos, mas eu não vou indicar uma coisa que eu não utilizo, então eu só posso falar daquilo que eu faço, né? Então esse daí é o que eu utilizo, ele é muito bom. Falamos também sobre a questão da organização, e aí eu expliquei os vários tipos de pessoas desorganizadas, né? Os empilhadores, que são aqueles que só juntam papel, os gaveteiros são aqueles que só guardam em gavetas e guarda-roupa e sai guardando tudo, mas na verdade isso não é organização.
Falamos dos arqueólogos, que são arqueólogos, aquelas pessoas que guardam coisas muito antigas, que guardam documentos que não têm mais utilidade. Então, se liberte disso, jogue fora. Espalhadores é aquele que não sabe onde tem nada. Na casa dele é tudo espalhado. Em cada lugar tem um pouquinho de coisa. Classificadores, esse é o modelo ideal, né? Aquele que é bem mais organizado. E os incineradores, que são aqueles que, ao contrário dos que guardam, joga tudo, queima tudo. Esse é demais. Eu acredito que nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos ter o quê? Um equilíbrio, né? E aí falamos também do cronotipo, que é a outra atividade, a outra ferramenta. Quem não respondeu, responda. Cronotipo masculino, vespertino, intermediário. Lá tem uma ferramenta para você identificar qual é o seu cronotipo. Por que que é importante? Para que você entenda qual horário que vai gerar mais produtividade para você, ok? Isso foi o que vimos na aula de ontem. E hoje nós vamos para a nossa aula de hoje, ok? Hoje nós vamos falar sobre prioridade. Deixa eu projetar aqui. Então, aqui recapitulando. Estão preparados para a aula de hoje? Vamos começar agora, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre prioridades. Qual é a sua prioridade? O que é que você tem tido na sua vida como prioridade? Para alguns, o campo da saúde é prioridade. Ele não deixa de fazer o exercício físico dele. Pode ter chuva, pode ter sol, ele está ali fazendo o exercício dele, porque para ele a saúde é prioridade. Para algumas pessoas, o lado profissional é prioridade. Ele se capacita, ele faz cursos, ele faz atualizações. Nesse período de quarentena que estamos em casa, não tem período melhor para se profissionalizar, porque a variedade de cursos que está sendo ofertado, vocês estão fazendo um, né? À distância, estão no conforto da casa de vocês. Então, qual é a sua prioridade? É a sua família? São seus filhos? Então, é necessário você entender qual a sua prioridade. Por quê? Porque quando você entende a sua prioridade, você vai priorizar o tempo necessário para fazer essas atividades. E aí, eu acredito que vocês têm sonhos. Todo mundo aqui tem sonho, né? Tem metas a serem cumpridas. Mas esse sonho, o que você tem feito para realizar esse sonho mensalmente? O que é que você tem feito? Que ação você tem feito para realizar esse sonho mensalmente? O que você tem feito para realizar esse sonho semanalmente? E o que você tem feito para cumprir essa meta diariamente? Porque tem pessoas que querem começar o quê? Grande. Mas o nosso sucesso, ele começa diariamente. Diariamente, qual a minha rotina diária? O que é que eu tenho feito? À medida que eu vou fazendo diariamente, eu vou projetando o quê? Semanalmente. E aí, mensalmente, e aí você vai virar uma pessoa o quê? Com hábitos saudáveis, hábitos disciplinados, né? Você vai ser uma pessoa de foco. Então, reflita sobre isso. Minha meta é emagrecer, certo? Sua meta é emagrecer. Quanto tempo você tem investido nisso? Isso é gestão do tempo? É. Você tem parado um tempo para fazer exercício? Você tem tirado um tempo para ter uma alimentação saudável? Mensalmente, você quer perder quanto? Semanalmente, o que você vai fazer para alcançar essa meta? E diariamente? Então, eu acredito que o sucesso da gente, ela começa um dia anterior. Como eu falei, a lista que você faz diariamente, do dia seguinte, ela tem que ser feita um dia anterior. À noite, de preferência. Porque se você deixa para fazer de manhã, muitas vezes não dá tempo, porque você já acorda naquela correria, então você já faz anteriormente. O que é que eu vou fazer amanhã? Né? E hoje nós vamos estudar a tríade do tempo. Aí só para mim, deixa eu mostrar aqui uns livros a vocês. Peraí, viu, gente? Saiu da tela? Estão me vendo? Estão me vendo, gente? Sim, pronto. Vitória respondeu sim. Olha só, gente.
Os livros que eu estou fazendo para essa aula são esses aqui, ó. A base do livro foi esse aqui, ó, certo? O primeiro livro é esse, Administração do Tempo, de William Douglas, para vocês saberem de onde eu estou tirando esse material. O outro livro que eu estou, o áudio está travando. Vocês estão me ouvindo? Coloca mais para cima o livro. Ok, pronto. O outro livro é esse, O Poder da Ação, né, de Paulo Vieira. Esse livro é fantástico, leiam. O outro livro que eu estou pegando, né, para fazer o material de vocês é esse aqui, ó, Faça Tempo. 4 passos para definir suas prioridades e não adiar mais nada. E o outro livro é esse daqui, ó, Foco na Prática. Então, todo o material que vocês estão recebendo foi com base nesses livros. E o livro A Tríade do Tempo, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Lembra que ontem eu falei da dica do livro? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, como eu faço. Tem pessoas que têm extrema dificuldade de ler um livro, né? Professora, nunca li um livro, nunca li um livro. Então, a partir de hoje, tire isso da sua mente. Eu vou ler um livro. Escolha um livro. Agora, escolha um livro que vai servir para seu desenvolvimento pessoal. Qual é a área que você mais deseja melhorar? Então, escolha um livro nessa área. Então, olha como é que eu faço. Eu dividi, porque eu li ele em uma semana. Esse livro eu li em uma semana. Essa semana eu não peguei nenhum para ler. Aí eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu dividi as páginas, ó, não sei se você está dando para ver. Eu divido as páginas, ó, com o post-it e coloco a data, tá vendo? Da semana, 8 dias para ler esse livro. Por que que é importante fazer isso? Porque é meta. Quando você só diz, eu vou ler o livro, aí amanhã acorda, não pega no livro. Aí o outro dia, pronto, não leu. Passou o tempo, você não leu. É isso mesmo, é esse o autor, Bruno. É esse autor mesmo. Então, isso facilita. Agora, isso eu falei de um livro, mas às vezes é um trabalho que você precisa ler da sua faculdade. Né? É um texto que o professor passou, é grande, muito grande. Então, divida e coloque a data. Quantas páginas eu vou ler por dia? Isso facilita bastante, ok? Deixa eu voltar agora lá para a apresentação. Nós vamos começar. Então, a aula de hoje é baseada nesse livro. Quem não leu, né, eu indico, inclusive, eu vou colocar ele lá, viu, para vocês, quem quiser ler. Ele tem 225 páginas, se eu não me engano. Eita, professora, como é grande, mas se você dividir certinho quantas páginas você vai ler, eu não posso ler em um mês. Leia em 2, mas comecem a ler. Muito bom esse livro, A Tríade do Tempo. Então, segundo, né, Christian, ele diz o quê? Que a tríade do tempo, ela baseia em 3 coisas. Importante, urgente e circunstancial. Nós temos coisas importantes na nossa vida, nós temos coisas que aparecem que são urgentes e nós temos coisas circunstanciais. Por que que é importante saber isso? Porque na sua lista que você vai fazer, você tem que identificar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Tem coisa que acontece assim do nada e tira todo o seu planejamento. Vamos ver cada uma delas. A primeira esfera é a importância. O que é a esfera da importância? A esfera da importância é aquela que você tem que priorizar. São as atividades que, de fato, trazem resultados efetivos para você. São coisas que, de fato, são importantes na sua vida. Então, essas coisas, elas são importantes, elas devem ser feitas primeiro, né? Aí, ó, nelas estão as ações que devem ser feitas hoje. Faz a diferença no seu trabalho, na sua comunidade. Um exemplo de coisa importante, tempo de qualidade com a sua família, ouvir as pessoas, mandar uma mensagem. Muitas vezes você tem algum amigo ou amiga que está completando o ano naquele dia, e aí passou despercebido, você não mandou a mensagem, aquilo é importante. Leva menos de 5 minutos para você enviar uma mensagem para alguém. Se não quiser digitar, mande um áudio, faça um vídeo, enfim. Né, são coisas importantes.
meditar, fazer oração, ajudar o próximo, isso são atividades importantes, ok? Deu para entender o que são atividades importantes? E aí eu coloquei aqui, ó. Que tal escrever algumas atividades importantes que você gostaria de fazer nos próximos dias? Anote em sua agenda, no caderno, no computador, para se lembrar. Se quiser, utilize o modelo a seguir. 3 tarefas que eu tenho que fazer importantes daqui para domingo. Quais seriam essas três tarefas importantes? E coloque a data. Gente, tudo que for fazer, coloque data. Por quê? Porque faz com que você consiga realizar aquela atividade. Quando você não coloca data, você não está priorizando aquilo, certo? O que seria urgente? Tem a esfera da urgência. A urgência é aquilo que já passou do prazo de fazer, né? Na verdade, já era para ter feito. A urgência é aquela coisa que a gente procrastina, deixa para depois e quando vai ver, está em cima da hora. É aquele trabalho da faculdade, quem aqui já fez alguma faculdade à distância, ou algum curso à distância, sabe que tem um prazo. Né? Quando fecha aquele prazo, não pode postar mais atividade. E aí, você vive nessa esfera da urgência. Você diz, não, o trabalho é para sexta. Então, quando for sexta de manhã, eu faço. Aí acontece alguma coisa inesperada e você não conseguiu fazer. O trabalho é para ser postado até meia-noite. Aí está você, 11 horas da noite, fazendo o trabalho e postando. Então, isso vai gerar o quê? Muitos problemas. Quando, muitas vezes, você não consegue nem terminar a tarefa, né? Então, a esfera da urgência, ela abrange todas as atividades na qual o tempo está curto ou acabou. Então, a esfera do urgente consome uma enorme energia, por exercer o quê? Uma pressão psicológica. Autocrítica, você começa a se autoanalisar, você diz, meu Deus, eu devia ter feito isso, mas aí foi tarde, né? Então, a gente corre contra o tempo, isso é a esfera da urgência, nós precisamos sair dessa esfera. De que forma eu posso sair da esfera da urgência? Primeiro passo, planejar, planejar e planejar. Falei ontem sobre planejar e vamos falar hoje de novo. Professora, tudo que a senhora planeja sai do jeito que a senhora quer? Não, jamais. Nós não podemos controlar as situações, que é o que nós vamos ver na próxima esfera. Tem coisas que são incontroláveis, mas é nosso papel planejar. Se a gente planeja e às vezes não sai da forma que a gente preveu, imagine quem não planeja. Como está a vida de quem não está planejando? Está bem pior que a sua. Não deixe tudo para a última hora. Faça tudo com antecedência. Você vai ficar livre daquele peso. E outra coisa, aprenda a dizer não. Isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem dizer não. O que é que acontece? Ficam sobrecarregadas com tudo, né? Cheio de coisas para fazer. Aí chega alguém e diz, vamos fazer isso. Aí você, vamos. Aprenda a dizer não. Tem coisas que não dá para você fazer. Diga um não com carinho, com amor, com classe, né, com elegância. Eu mesmo sei dar um não a uma pessoa que ela nem percebe que é um não. Então, priorize as suas coisas primeiro. Se der para você ajudar, se der para você fazer, faça. Se não, não dá para fazer agora. Porque senão você vai ficar sobrecarregado. E aí a sobrecarga ocorre também pela falta de quê? Não saber delegar as atividades. Falamos ontem, né? Delegar é o quê? Você dividir a atividade com alguém. Você não está em condições de fazer, então delegue aquela atividade. Ok? E o que seria a esfera das circunstâncias? O nome já diz, circunstância é uma coisa que eu não posso controlar. É a que exige a maior preocupação. Quantos de vocês programaram o dia, fizeram hoje o planejamento? Teve gente que mandou para mim, no privado, no meu WhatsApp, pessoas que são mais próximas. Aline, fiz ontem o planejamento e deu tudo errado, porque apareceu uma pessoa na minha casa e quebrou todo o planejamento, porque eu não estava esperando aquela visita. E isso é a esfera da circunstância. Você muitas vezes planeja algo, mas ocorre no meio do dia alguma coisa que vai quebrar seu planejamento. É por isso que eu digo, seu planejamento ele precisa ser flexível. Quando a aluna Maísa perguntou ontem que colocava os horários, e aí ela disse que sente muita dificuldade por isso que coloca o horário. E o conselho que eu dei a ela foi, eu gosto de colocar os horários, é necessário você colocar o horário.
mas deixe as brechas, deixe os espaços de um tempo até outro. Por quê? Porque pode ocorrer as coisas urgentes e as coisas circunstanciais, né? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Aquela pessoa que liga no meio do expediente, não tem aquela ligação que a pessoa não desliga mais nunca. Não tem aquela ligação de pessoas que ligam vendendo coisa e você fica escutando o que você quer. Você não vai comprar nada. Seja gentil, diga, olha, eu não estou interessado, eu estou um pouco ocupado, pode ligar outro momento. Temos que ser educados com as pessoas. E aí você evita essas tarefas circunstanciais, né? É a perda de tempo com leitura de e-mail desnecessário, chega e-mail na sua caixa de entrada, coisa que você nem vai, propaganda, coisa para vender, você não vai comprar, para que você vai perder tempo lendo isso? Programas de TV, redes sociais, a gente perde muito tempo com isso. Hoje, praticamente como era antes, né? A gente dizia o que os alunos, não pegue o celular na sala de aula. Hoje os alunos estão com o celular, que é o meio que a gente faz para estudar hoje. Hoje ficou complicado essa questão do celular, diante dessa pandemia que nós estamos passando. Mas é possível você controlar esse tempo que você vai passar com o celular. Tem pessoas que vivem disso, por exemplo, tem um perfil profissional, então tem que postar conteúdos lá no seu Instagram. Então, essa pessoa, ela tem que saber lidar com isso, porque senão ela vai ficar nessa esfera circunstancial. Ela vai perder muito tempo, vai ficar vendo história de gente que não tem importância na vida dela e passa o dia todinho olhando aquilo ali, coisas desnecessárias. Então, cuidado. Né? Essa aula de hoje é para que você identifique. Eu tenho a minha esfera, ela está... a minha prioridade do meu tempo, ela está em que esfera? Eu tenho detido a esfera importante, eu tenho sempre feito as coisas tudo de última hora na urgência, ou eu tenho me atrapalhado, eu tenho ficado preso às circunstâncias, né? Veja aqui algumas características comuns de tarefas que estão na esfera circunstância. As tarefas que são circunstâncias, elas podem ser importantes ou urgentes para outras pessoas, mas não é para você. O que é importante, tem alguém com o fone, com o áudio ligado, né? Aí eu vou chamar na urgência, fechasse, por favor. Então, são as coisas que você faz em excesso e leva a perder tempo, são contra a sua vontade. Tem coisa que a gente aceita por educação, por medo de dizer não. Aqui também você precisa dizer não. Não gera resultado, gera insatisfação, angústia e frustração. Então, só resumindo as esferas. Quais são as esferas? Importante, urgente e circunstancial. A importante é a que vai gerar resultado para você. É aquilo que eu devo realmente fazer. Você faz com prazer, você faz sem pressão. Quando você está nessa esfera da importância, você tem tempo. A urgência é aquela feita com pressa, nas correrias, no segundo tempo, na prorrogação. O que é que ocorre quando a gente vive na esfera da urgência? Gera estresse. Você é uma pessoa que não tem tempo, porque você deixa tudo para a última hora. É a questão da procrastinação. Que amanhã será a aula de procrastinar e as principais coisas que você deve fazer para que você evite essa procrastinação. E a última circunstancial é o desperdício de tempo, é o exagero desnecessário, e para você isso não vai gerar resultado. Então, cuidado. Na verdade, o ideal seria isso, né? Que nós pudéssemos deter as nossas atividades, 70% é importante, 20% urgente e 10% circunstancial. Porque, minha gente, nós não temos como prever as coisas. É impossível. Você coloca um planejamento, mas vai aparecer as coisas urgentes, vai aparecer as circunstanciais e vai aparecer as importantes. Então, torna-se necessário haver um equilíbrio. Faça o planejamento, deixe aquelas brechas, né, dos espaços de tempo que pode ocorrer essas três esferas, ok? E aí, mais uma vez, eu peço para quem está com o fone ligado, por gentileza, desligue, né, para que nós possamos ter uma aula bem sem barulhos, né? Sem interrupções de barulho. E aí, gente, tem a matriz urgente e importante. Presta atenção aqui, que é muito importante mesmo, certo? Quem puder anotar, anote. Se eu estiver passando rápido,
Não se preocupe, porque vai estar todo o material lá na plataforma. Olha só. Essa matriz, ela se baseia em 4 quadrantes. Quadrante crise, meta e planejamento, interrupção e distrações. O primeiro quadrante, crise, são coisas importantes e urgentes. Coisas que são importantes e não urgentes, metas e planejamentos. Não importantes e urgentes, interrupções. Não importantes e não urgentes, distrações. Vamos entender melhor isso aqui. Olha só. Importante e urgente. O que é que para você é importante e é urgente? Você precisa fazer agora. São coisas que têm prazos, são emergências médicas, são problemas que ocorrem, então é importante e urgente. O que é importante e não é urgente? Por exemplo, você quer ir ao médico. Ir ao médico é importante, fazer um check-up é importante, mas você não está doente, então não é urgente. Agora, quando você está doente, tanto é importante quanto é urgente. Você tem que fazer logo, certo? Tem prazo. Então, importante e urgente, faça agora. Importante e não urgente, dá para esperar. Programa um horário em sua agenda. É uma meta a longo prazo, é uma saúde, é o exercício físico, é a alimentação. É um planejamento estratégico, é a longo prazo. O que são prioridades não importantes e urgentes? Olha, elas não são importantes, mas tem que ser feita. Quando isso ocorrer, você pode fazer o quê? Delegar. Você vai passar para outra pessoa. Você, por exemplo, é um chefe, né? É um gestor. Então, tem telefonemas que dá para você pedir para alguém fazer sua secretária, uma mensagem, reunião, né? São interrupções. Então, são não importantes, mas que devem ser feitos. Urgente é o quê? Que precisa ser feito. Mas não necessariamente precisa ser feito por você. Ela é urgente, mas necessariamente não precisa ser feito por você, porque ela não é importante, ok? Você pode delegar, alguém pode fazer por você. Estou precisando urgente lavar o meu carro. Está precisando urgente. Mas você pode pedir para alguém fazer isso? Pode. Ela é urgente, mas não é importante, ok? Agora, não importante e não urgente. Aqui é o perigo. Ela nem é importante nem é urgente. Nem precisa fazer, né? E ela não vai trazer resultado nenhum para a sua vida. É o quê? Assistir TV, pronto, Aline. Agora eu não posso assistir mais nada. Quando eu falo assistir TV, eu não estou dizendo a você que você não vai ter seu momento para assistir filme, assistir suas séries, assistir seu programa predileto. Não é isso. São pessoas que passam o dia inteiro. Gente, tem pessoas que passam o dia inteiro fazendo isso. Então, o que essa pessoa tem de objetivo na vida dela? Não tem, porque ela não está planejando o dia dela. Eu amo assistir série, eu amo assistir filmes, mas eu tenho programado tempo para fazer aquilo. Então, se você está nesse quadrante que só está assistindo TV, só está o dia todo nas redes sociais, telefonemas irrelevantes, né? A gente pega o WhatsApp e diz, eu vou olhar 10 minutos. Menino, quando passa, já são 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você está lá, sentado no sofá, rindo de tudo, porque é muito atrativo. O celular é muito atrativo, né? É muito interação, você vê as notícias, você vê a vida dos outros. Quem não gosta de ver a vida dos outros? Mas aquilo não é importante, não é urgente para você. A não ser que você não tenha foco e você não tenha meta. Aí você pode passar o dia todo na rede social e assistindo TV. Fique à vontade. Mas eu acredito que não é o perfil de quem está aqui, ok? Então, separe o dia que você vai maratonar aquela série, separe o dia que você vai assistir seu programa predileto, separe quantas horas você tem para usar a sua rede social. Não perca tempo. Nós falamos ontem, o tempo é uma moeda valiosa, né? E aí, só resumindo, urgente e importante, faça agora. Importante, mas não urgente, decida depois quando vai fazer, ou seja, você pode planejar. Urgente e não importante, ou seja, tem que ser feito, mas não necessariamente precisa ser feito por mim. Então, eu posso delegar. Não importante e não urgente, pelo amor de Deus, descarte, elimine, ok?
Essa é a matriz da urgência e importância. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, no final vocês colocam as perguntas aí, ok? E aí eu coloquei. Assuma a responsabilidade. Se quiser aumentar a esfera da importância, diminuir a esfera da urgência e reduzir ou até quase eliminar das circunstâncias, é preciso que você assuma a responsabilidade por essas decisões. Não existe técnica, metodologia ou procedimento que o leve a atingir os objetivos se você não se esforçar para isso. Então, não adianta nada, tanto conhecimento que vocês estão adquirindo durante esses 2 dias, se você não colocar em prática. Tudo em vão. Então, é preciso que, a partir de amanhã, eu acredito que quem já fez ontem, alguma aula de ontem, já acordou diferente hoje. Já começou a tomar ações diferenciadas. Então, esse é o objetivo do curso. O objetivo do curso não é só a teoria, que você pratique, que você reflita. Eu preciso melhorar nisso, porque o ponto de partida é eu reconhecer que eu preciso mudar. Eu preciso melhorar nessa área. Então, é aqui que eu vou melhorar, certo? Então, não depende da professora Aline, não depende só do curso em si. Depende do seu esforço diário, ok? E a tríade do tempo, né? Ainda do livro, a tríade do tempo, ela trabalha com base nessas 5 fases. É uma estrela, que ela tem as 5 pontas, e ela funciona como um ciclo, né? Ou seja, é evolutivo. Todos os dias você vai aprendendo um pouquinho. Quando você é alguém ensinável, quando você tem o coração disposto a aprender, tudo fica mais fácil. E a primeira pontinha, né, o primeiro item da estrela é a identidade. Quem é você? Quem é você? Já parou para se perguntar, quem sou eu? Essa é a fase inicial. Ela é chamada de identidade. Corresponde ao ponto de partida. Essa é a etapa mais importante do processo, pois é quando a fase identidade é uma fase de autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu quero para a minha vida? Qual é o meu verdadeiro propósito? Quais são os meus sonhos? Que legado eu quero deixar quando eu morrer, né? O que eu quero deixar para as pessoas? Então, essa é a primeira fase. Você precisa identificar qual é a sua identidade. Quem é você, ok? A segunda etapa são as metas, ok? O que são metas? Metas é aquilo que eu quero realizar. Essas metas, elas podem ser a pequeno, médio e longo prazo. Nós temos as metas que a gente vai realizar esse ano, é a de pequeno e de curto prazo. Nós temos as metas a médio prazo, que são as que eu vou realizar de 1 a 5 anos. E tem as metas a longo prazo, né? Você diz, eu quero fazer a faculdade de medicina, certo? Não é uma meta a curto prazo, né? É uma meta a longo prazo. Mas até que você chegue à meta a longo prazo, você tem que fazer o quê? As metas a curto prazo. Você tem que fazer aquilo lá que eu ensinei no início da aula. O que é que eu estou fazendo? Mensalmente, semanalmente e diariamente, ok? Então, as metas, elas funcionam como excelentes filtros na sua vida. Questione se ela cumprirá, questione se o que ela propõe contribuirá para o cumprimento das metas, toda vez que surgir algum imprevisto. Se concluir que não, descarte, né? E outra coisa, um conselho que eu dou para vocês. Tudo que vocês pensarem, sonharem em realizar, vocês precisam escrever. Tudo tem que ser por escrito. Que besteira, professora Aline, esse negócio de escrever não. Eu não sei explicar, mas há um segredo por trás disso, que eu não tenho como explicar a você. Mas o conselho é que eu lhe dou. Escreva. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Escreva. Eu tenho uma meta tal. Escreva até a data que você quer realizar aquela meta, ok? E a meta, nós temos a meta SMART, né? Que ela é baseada nas letras em inglês, SMART. E a meta, ela precisa seguir esses 5 padrões aí, ó. A sua meta, seja curta, seja média ou seja longo prazo.
A meta, ela precisa ser específica. A meta, ela precisa ser mensurável. A meta, ela precisa ser atingível. A meta precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. O que seria uma meta específica? Você vai dizer o que é que você quer. Eu quero isso. É uma qualidade especial, é exclusiva, é particular. Minha meta é esta. Mensurável, você vai quantificar quanto você vai gastar para você cumprir aquela meta. Atingível, eu posso realizar, porque o que é que acontece? Tem pessoas que fazem metas inatingíveis, né? Eu quero ficar milionário em um mês, certo? Tudo você pode até ficar milionário em um mês, pode até ficar. Mas até que ponto eu tenho feito algo para que isso se torne real? É atingível isso, eu ficar milionário sem eu fazer nada? Não, não é. Então, ela tem que ser relevante. A sua meta é relevante para você? A sua meta é relevante para as pessoas que estão ao seu redor? Quando você realizar essa meta, vai ajudar alguém que está próximo a você? Ou a meta é só para cumprir, satisfazer o seu próprio ego? E a meta, ela tem que ser temporal, como eu já falei. Ela tem que ter prazo definido, tem que ter data. Então, escreva a sua meta. Vocês vão fazer essa ferramenta, mas depois eu vou explicar ela no quadro melhor, como vocês vão fazer, tá? Então, a meta, vocês vão escrever uma meta, não precisa postar para mim, porque isso é individual, é particular. Você vai escolher uma meta, eu tenho essa meta. Então, você vai preencher, vai instalar na atividade todos esses quadros, específico, mensurado, atingido, relevante e temporal. Eu vou dar um exemplo lá para vocês verem como vocês vão fazer. Tá certo? Então, meta tem que ter prazo. Não adianta, eu quero passar no Enem, certo? Qual o prazo, quanto tempo, qual a data que você está estudando? Porque se você não coloca, você não tem meta. A verdade é essa, você não tem meta, você não tem prioridade, ok? A terceira fase da tríade, né, da estrela do tempo, é o planejamento, que nós já falamos ontem e hoje eu só vou revisar. Você já fez o quê? Você já sabe quem você é. Você já tem a sua identidade. Você já sabe aonde você quer chegar. Você já escreveu a sua meta. Você já sabe a sua meta. Agora você vai fazer o quê? Escrever. E vai dizer como. De que forma eu vou atingir essa meta? De que forma? Ah, eu quero passar num concurso, certo? Você já sabe quem você é. Você quer saber já o cargo que você quer ocupar. A meta é passar num concurso tal. Ok, é a meta, ok? Como você vai fazer? Quantas horas você vai estudar por dia para fazer isso? Para você alcançar essa meta, esse resultado? Então, o planejamento, mais uma vez, torna-se repetitivo, mas é muito importante você entender que ele precisa ser escrito. Outra coisa, lembre de não ser flexível no seu planejamento. Por quê? Porque vai ter as coisas urgentes, as coisas circunstanciais, as coisas inevitáveis. Então, eu coloquei aqui, ó, na hora de planejar, não ocupe 100% com as atividades importantes, não ocupe, porque vai ter coisas que vai fugir do seu planejamento. Então, deixe sempre um espaço para os imprevistos, ok? Planejamento. Calcule o tempo de duração de cada atividade nesse planejamento. Ontem foi até falado muito isso, se eu colocava o tempo. Coloco. Tem coisas que é necessário colocar o tempo para você saber quanto você tem empenhado naquela atividade. Tem atividade que demora muito, então você vai ter que diminuir a quantidade de tempo naquela atividade. E aí eu coloquei aqui dois cronogramas. Esse daqui, ó. Olha só, e vocês vão me dizer aqui onde está o erro. Esse cronograma é um cronograma de estudo de alguém, tá certo? Peguei na internet. Não é meu isso aqui. Então, à tarde, 14 horas, ela vai estudar História, 15h15 ela vai estudar Biologia, 16h15 Biologia, 16h30 Matemática, 17h30 Matemática, 19 horas Academia, 21 horas Exercício. Ela fez o planejamento dela? Fez. Mas o que foi que ocorreu aqui? Ela preencheu todo o tempo. Aonde estão os intervalos aqui? E se ocorrer alguma circunstância? E se ocorrer alguma urgência nesse processo? Ela vai ficar o quê? Frustrada, porque ela vai ter que deixar de estudar algo. Então, torna necessário, no seu planejamento, fazer
é esse intercalo, essa interrupção, esses intervalos, para que você possa gerenciar melhor o seu tempo, ok? Está perfeito, fez o planejamento, colocou as matérias separadas para não ficar repetitivo, né? Porque, segundo os especialistas, você não pode estudar uma tarde todinha só biologia, um dia todinho só matemática. Não, vai fragmentando e dividindo as disciplinas. O que faltou aqui foi a questão do quê? Esse intervalo. Aqui ela planejou 100%, quando, na verdade, nós não somos 100%, nós não temos como controlar o nosso dia. Vai surgir os imprevistos durante o dia a dia, pode ter certeza. E aí falamos ontem, né, a quarta pontinha da estrela é a organização. Falamos ontem sobre isso, não vou me deter muito, mas todos aqui sabem já, aqueles que não estiveram ontem, nós falamos muito sobre a organização. É preciso você ser organizado, não só no seu ambiente de trabalho, não só na sua casa, até o seu computador, né? Precisa de vez em quando você fazer o meu tá uma bênção. A área de trabalho parece, a gente muitas vezes está desse jeito, e ali você vai procurar uma coisa, não acha. Aquilo é o quê? Perder tempo. Então, a organização é tudo, certo? Então, busquem ser organizados. E a quinta e última, olha, não adianta nada. Saber quem eu sou, saber aonde eu quero chegar, saber a minha meta, planejar, colocar no papel, selecionar o horário, dividir direitinho, se eu não vou executar. Talvez essa é a mais difícil de todas. Essa é a pior. Por quê? Porque aqui é preciso treino, é preciso foco, é preciso definição de prioridade, é preciso persistência e muita o quê? Disciplina. Você fez hoje, não deu certo. Se amanhã você parar, já era. É um processo, é um caminho. Gestão do tempo é um caminho. Você todo dia vai construindo um tijolinho, você vai vendo que vai dando certo, que não dá. Esse modelo para mim deu certo, professora, esse não deu. Então você vai aprimorando. E para isso você precisa de quê? Disciplina. O que é ser disciplinado? Ser disciplinado é você fazer aquilo que você não tem vontade, mas você sabe que é necessário fazer. Alguém, um jogador, ele ama acordar bem cedinho para treinar. Ele se priva, né, da sua alimentação, de comer coisas gordurosas, coisas com muitas calorias. É bom isso para ele? Não. Mas ele faz isso por quê? Porque ele tem disciplina, né? É bom estudar? É não. Bom é dormir, bom é assistir série o dia todinho, ficar no WhatsApp, rindo da vida dos outros e conversando com as pessoas. Bom é isso, né? É ruim estudar, mas pessoas que sabem aonde quer chegar, ela faz o quê? Ela é disciplinada. Ela separa o horário dela e ela vai estudar. Porque eu acredito, e acredito que vocês também acreditam nisso, que o estudo é um meio que você pode ser o que você quiser, né? Nós podemos ser o que nós quisermos, basta o quê? A gente tomar a atitude. Nós precisamos agir em direção ao nosso objetivo e ao nosso foco. Então, eu acredito que a execução, nas próximas etapas para vocês, para mim também, todos os dias é difícil, todos os dias a gente derruba um leão, né? Mas é preciso muita persistência, muito foco e muita disciplina, ok? E faça uma coisa de cada vez. Não seja essa pessoa multitarefa. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. Eu fui pesquisar imagens, coloquei assim, multitarefa. O que foi que saiu? Muitas imagens de quê? Mulheres. Por quê? Porque nós, mulheres, né, desculpem os homens que estão aqui nessa aula, né, mas nós, mulheres, a gente tende a ser multitarefa, o que não é bom. Se a gente pede para um homem olhar um leite, olha ali aquele leite, se ele vai derramar. Se ele tiver com o celular na mão, pode ter certeza, o leite vai derramar, porque infelizmente ele não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, não sabe, o homem é mais distraído, né? Tem pesquisas que falam disso, a mulher é mais focada. Mas ser multitarefa, é bom ser multitarefa?
Não desmerecendo os homens, né? Porque tem muito homem que faz muita coisa ao mesmo tempo, certo? Pelo amor de Deus. Mas o que é ser multitarefa? É fazer tudo ao mesmo tempo. É você estar com o e-mail aberto e respondendo no celular, e o filho perguntando coisa, e vem alguém e fala outra coisa perto de você. O que é que acontece? Você não vai fazer as coisas da forma certa. Quem aqui já não passou por isso? Eu passo por isso. Então, nós precisamos entender que nós não somos multitarefa. Preciso fazer uma coisa de cada vez. Quem assistiu o filme, né, o estagiário viu o problema que deu lá do e-mail, que ela enviou o e-mail trocado para a mãe, e teve o maior problema, que teve que invadir a casa, né, dela, da mãe, para pegar o computador. Por quê? Multitarefa. Ser multitarefa significa conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas tal habilidade não é real, porque maior que seja o esforço, apenas uma mínima parcela de profissionais... Salve Maria! Tem até uma porcentagem, né, de pessoas que são multitarefas no mundo inteiro, que conseguem fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas até se orgulham de dizer isso. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Você faz, mas você provavelmente não vai fazer 100%. Você não vai dar uma entrega de qualidade. Por quê? Porque sua mente não vai conseguir ficar concentrada. E você, então, acaba esquecendo de terminar alguma coisa. Isso acontece por estar distraído, pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Essa é uma consequência lógica da falta de foco, né? Então, quem é multitarefa, ele não tem foco. Ele começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina, começa outra, não termina. Ou quando faz tudo de uma vez, não faz de forma excelente. Então, cuidado, né? Faça uma coisa de cada vez. Então, produtividade é sinônimo de foco. Você precisa estar focado naquilo que você vai fazer. E aí, você sabe o que é foco? Quem aqui sabe o que é foco? Quem não sabe, será a aula de amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar sobre foco. E aí, eu coloquei essa frase para finalizar a aula, né, o conteúdo em si, que diz assim: o poder do sonho define o lugar aonde você quer chegar. Um novo patamar se alcançar é a vontade de mudar. Então, é preciso o quê? Vontade para mudar. Outra coisa, não espere o momento certo para mudar a sua vida e seus antigos hábitos. Quando acabar a pandemia, eu vou organizar essa agenda, professor, porque agora está muito complicado. Eu estou acordando muito tarde, eu já perdi minha rotina. Deixa eu acabar tudo isso. Não, não é assim. Você vai começar hoje. Não espere o cenário perfeito para começar. Comece hoje a mudar esses hábitos. Comece hoje a ser uma pessoa disciplinada, a ser uma pessoa focada, a ser uma pessoa que sabe aonde quer chegar. E o seu sucesso só vai depender de você, ok? E aí, nossas atividades de hoje, né, vai ser ler o material complementar, assistir os vídeos, só tem um I aí, ficou 2 I, me perdoem, responder as ferramentas, a tríade do tempo. Então, são 3 ferramentas, lembrando que essas ferramentas vocês têm até sexta para responder. A tríade do tempo, matriz, urgente, importante e meta smart. Deixa eu explicar a atividade. Lá na plataforma vai ter a tríade do tempo, vai ter uma ferramenta para você identificar de que forma você tem priorizado o seu tempo. Se você está na importância, na urgência ou na circunstancial. Olha que interessante isso. E aí também vai ter a ferramenta para vocês saberem, para vocês fazerem matriz, urgente, importante e aquela meta smart que eu expliquei para vocês, ok? Já está me aparecendo aí na tela, Gustavo? Me fala. Sim, professora, está tudo certo aqui. Está tranquilo, está aparecendo você. Já posso encerrar a gravação? Está aparecendo, né? Vou só fazer as considerações finais. Olha, quase uma hora certinha só do conteúdo, né? Mas nós vamos abrir um pouquinho para perguntas, né, Gustavo? Isso, professora, você que define. Aí, deixa eu só finalizar aqui. Tem algumas pessoas que estão perguntando, tem muita mensagem, né? Eu acho que Bruno foi quem vai filtrar isso aí. Olha só,
É uma dúvida aqui de alguns. Essas ferramentas é para ser postada? Não, não precisa ser postada. Mas você vai precisar fazer e me dar o feedback. Quando tem lá na atividade, tem a parte de comentários, certo? Vai ter a parte de comentários. Aí você vai fazer a ferramenta. Se você tiver impressora, seria bom você imprimir e deixar essas ferramentas, que são muito importantes para você, né? Mas se você não tem, infelizmente, você vai ter que copiar, você vai ter que fazer manualmente, ok? Então, você vai fazer a ferramenta. Tem alguém perguntando onde eu posso encontrar a aula de ontem. Tá no YouTube, já foi postado aí um link, né? Mas deixa eu terminar aqui, para finalizar isso aqui. Então, a ferramenta, você tem que dar o feedback, ok? Lembrando que na sexta-feira vai ter uma prova, viu, minha gente? Sobre todas essas aulas. Então, por isso que é importante vocês prestarem atenção na aula, ver todo o material, e aí vai ter essa avaliação. Tá bom? Ave Maria. Não, menina, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, ok? E aí eu estou aberta para as perguntas. Fiquem à vontade. Quem quiser falar. Como vai funcionar essa avaliação? Vai ser uma prova de 10 questões, marca X, certo? Alguém mais? Professora Aline? Oi? Professor Bruno. É o professor Bruno. Pode falar. Tudo bom? O Evandro, ele perguntou que não achou o vídeo sobre o cronotipo. Foi, outra pessoa disse que não estava, Rafael disse que não baixou lá, não foi? Eu vou rever, viu, Evandro? Eu vou colocar lá novamente, eu acho que deu um erro quando eu postei. Percebi que os arquivos em PDFs... Lê aí esse... Só tem... Leio. Percebi que os arquivos em PDF só têm permissão para visualização, mas não para download. Você poderia liberar para baixarmos, por favor? Camila Sim. Castro. Certo, vou rever isso aí, tá bom, querida? Alguém mais tem alguma pergunta relacionada? Minha gente, não se preocupe com a prova não agora, pelo amor de Deus. Eu já estou com medo da prova. Foi falar em prova, estão com medo. Aline, Oi, os arquivos só aparece a impressora. Aí eu cliquei na impressora, aí tem a opção salvar. Aí eu consegui salvar todos. Ah, olha aí a dica. Regina, aula maravilhosa. Obrigada, Regina. Joselma, obrigada. Olha a dica aí de Joselma. Ela foi imprimir, não foi, Joselma? Aí aparece salvar. Vá, meu amor, explique de novo. Só aparece a impressora. Não aparece a opção salvar. Quando eu cliquei na impressora, aí lá você tem a opção. Eu estou sem impressora no momento, aí mudei para salvar e deu certo. Salvei todos. Pronto. Então, ótimo. Graças a Deus. Então, essa é uma opção. Camila, ok? E os vídeos precisa comentar só se você quiser. Eu estou amando a interação de muitos, né? Graças a Deus, tem muita gente participando. Estão interagindo com os vídeos, né? Estão dizendo que gostaram. Eu vou colocar o livro, viu, em PDF. Eu acho que eu vou pedir para vocês lerem daqui para amanhã esse livro de 200 folhas. Não, brincando, calma. Vocês vão ler depois. Agora leiam, gente. E se puderem comprar o livro, melhor ainda. Eu prefiro o livro mesmo físico. Eu prefiro, né? Eu não tenho a tríade do tempo ainda, mas vou pedir. Mas eu li ele em PDF. Eu prefiro ler, assim, ele fisicamente, que eu vou fazendo as anotações, riscando, né? Eu prefiro. Mas ele vai estar disponibilizado para vocês, tá certo? Alguma dúvida a mais? Rodrigo Santos, qual é a pontuação mínima da prova? Meu Deus, Bruno, você tá vendo, Bruno? Ninguém tá perguntando nada, só estou preocupada com a prova. Nada. Eita, meu Deus, a prova vale de 0 a 10, viu? Vale de 0 a 10. Vou deixar a lista de livros e várias sugestões de outros livros para vocês, tá bom? Olha, quando você diz assim, professora, precisa postar, eu preciso fazer, precisa fazer. É uma ferramenta para você colocar em prática, né? Então, não adianta nada você ficar só em teoria. Eu não gosto disso. Eu gosto que os meus alunos aprendam na prática. O que eu estou ensinando é o que eu faço e tem dado certo comigo. E eu não sou melhor do que ninguém. Se deu certo comigo, vai dar certo com você também.
Agora é o seguinte, é preciso o quê? Foco, persistência e disciplina, ok? Não se preocupe com a prova, minha gente, pelo amor de Deus. A prova está fácil. Coisas que vocês vão responder de olho fechado. Olha, a última pergunta sobre isso. Tassiana Silva, todas as atividades têm que ser postadas? Novamente, não é postada, você vai responder. É porque, deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar, viu, Bruno? Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar a tela, mostrando a elas onde é. Eu deixei salva aqui. Apareceu aí a minha tela. Deixa eu ver. O módulo Gestão do Tempo apareceu aí? Não. Não? Não. Não, então deixa eu tentar novamente. Espera aí. Partilhar. Ok, deixa eu ir para... E agora, apareceu? Sim. Pronto. Aí, ó, não tem aqui, ó, atividades. Aí tem atividade, você vai clicar nela. Aí tem assim, ó. A primeira atividade foi o planejamento diário. Você vai clicar nela e aí você pode comentar, tá vendo? Olha um monte de comentário. E eu vou olhar esses comentários. Alguns eu respondi, não respondi todos, né? Eu estava fazendo outras coisas. Mas, à medida do possível, eu vou tentar responder, tá certo? Então, ó os comentários, ó. Ó, eu gostei muito desse comentário. Eu pedi ontem para vocês fazerem um relatório, não foi? Sobre o que vocês iriam fazer hoje. Aí, ó, colocou, tarefa realizada. Meu método de organização é começar pelos pontos. Ele detalhou, mas se você não quiser detalhar também, você vai contar a sua experiência. Se você já fazia o relatório, se você fez diferente. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, eu vou ler, depois eu quero ler esses comentários tudinho. Ó, o Wendel, fiz o planejamento diário para primeiro ter uma noção da ferramenta, a fim de observar minhas falhas. Olha que importante. Muito lindo isso aqui, porque o principal passo é esse, você identificar aonde você está errando. Quanto ao planejamento das atividades, ademais, depois de estar adaptada ao método, seguirei o planejamento mensal, né? Porque tem alguns que já fazem o planejamento mensal. Eu já faço mensal, já faço, no domingo eu já faço o planejamento semanal, mas se você não tem o hábito de fazer esse planejamento, comece no diário. Comece, o importante é começar, agora comece devagar. Agora, quando você já estiver bem habituado ao planejamento diário, você parte para o semanal e você parte para o mensal. Achei lindo isso aqui, ó. Corrigir as minhas falhas. O principal objetivo é esse. Porque enquanto eu disser, não, eu fico naquelas crenças. Tempo é só na área profissional. Tempo é só... Eu fico com crenças limitantes. Gente, gerir o tempo depende de você. Todo mundo tem 24 horas, é depositado todos os dias na sua conta bancária, né? É uma coisa bem democrática o tempo. O que você tem feito com ele? Essa é a pergunta. Então, é aqui que vocês vão fazer. Não precisa postar o que você fez. Agora, tem algumas pessoas que têm o meu zap, né? São pessoas mais íntimas de mim, então elas mandaram para mim. Aí é diferente, tá bom? Olha, por exemplo, outra atividade aqui. Essa atividade, ferramenta para descobrir o seu cronotipo. Ó, 47 pessoas. Elas responderam e foram dizendo, ó, misto intermediário, matutino. Tá vendo que coisa linda? A interação. Então, aqui nós vamos observar, toda a equipe vai observar quem está fazendo essa interação. É um curso de 20 horas. Vocês vão ter só 3 horas de aula. O restante é para vocês participarem dessa plataforma. Né, professor Bruno? É sim. Não é sim. Ok, deu para entender, gente? O Evandro Rossi tem uma pergunta sobre a aula de hoje. Eita, bora lá. A pergunta é um pouquinho grande. Percebo que atualmente as empresas exigem profissionais multitarefas. Exatamente. Querem mais com menos. O que você acha sobre a questão da sobrecarga ao funcionário e a qualidade do trabalho? Essa prática, Evandro, multitarefa, ela tem sido quebrada, né? Ela já vem sendo quebrada. Infelizmente, né, alguns gestores, alguns líderes, alguns donos de empresa, porque tudo começa da liderança, né? Então, parte da questão da liderança, do gestor. Então, principalmente a quebra
da pirâmide lá em cima, né? Mas eu acho o seguinte, eu digo por experiência própria. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Uma pessoa multitarefa, ele é extremamente ocupado. Ele não é produtivo. Porque ao entregar, ele não vai entregar de forma correta. Você pode ser multitarefa fazendo uma coisa de cada vez. Você pode. Agora a questão, que é o que as empresas elas exigem, que você faça com excelência, várias coisas. Agora essas várias coisas é uma coisa de cada vez, certo? Cadê Evandro? Fala aí, Evandro, vê se foi isso que você perguntou. Muito obrigada. Alguém mais? Bem, pessoal, e aí, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês é quem dizem, porque aí, caso contrário, a gente encerra a aula, né, Bruno? E aí eu já vou para o Google Class colocar as atividades para vocês estudarem. Olha como eu sou. E também a lista de livros que estão pedindo. A lista de livros, vou colocar a lista de livros de produtividade. Você gosta, né, Bruno? Vou colocar vários lá em PDF para vocês lerem, que agora vocês têm tempo de sobra. Né, Marilene? Paloma falou alguma coisa? O que foi? Oi, Josama. Posso dar uma sugestão? Pode. Quando for essas planilhas para a gente responder, coloca, por favor, no Word, porque eu faço no computador. Eu estou sem impressora no momento. Aí já facilita eu digitar no computador. Ótima sugestão. Vou colocar assim, viu? Obrigada. Beijo. Ok. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, hoje a questão da prioridade. Identifiquem o que você tem colocado como importante na sua vida, como tem identificado como urgente. Lembre que a gente só faz as coisas no urgente. Então, tente sair dessa urgência. É possível? É. Lógico que 100% você não vai ser. Ninguém é 100%. Não existe. Nós estamos no caminho, nós estamos em busca, nós estamos evoluindo e crescendo a cada dia. Não é verdade? Amanhã nós vamos falar sobre foco, sobre procrastinação, sobre distrações, o que lhe distrai, de que maneira eu vou fazer com que eu saia um pouco dessas distrações, né? Então, quem quiser ser focado, nós vamos amanhã colocar em prática muita coisa aqui desse livro, Foco na Prática. Eu gosto de coisa prática, nada de teoria, certo? Então, amanhã eu aguardo vocês às 15h. O link nós estamos gerando, né? Porque eu gostaria de agradecer aqui a toda a equipe. Hoje o professor Carlos, que foi quem esteve comigo ontem, não pôde estar, mas hoje nós temos o Gustavo, o professor Gustavo, que é quem está gravando, está dando todo o suporte aí. O professor Bruno, que está dando esse suporte, né, nas perguntas, a professora Fátima, a professora Madian. Então, como a gente falou ontem, né? Para ter todo esse curso, há toda uma equipe por trás. Não é a professora Aline, é uma equipe que trabalha junto. A nossa coordenadora, né, a professora Sofia, que hoje está em uma live. Então, eu quero dizer muito obrigada. Obrigada a todos vocês e parabéns pela decisão de ter se inscrevido nesse curso. Parabéns pela grande decisão. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Certo? Até amanhã, se Deus quiser. Ok? Muito obrigada e até amanhã. A Ana Sofia está aqui, ó, caladinha. Manda aí um alô para a galera, Ana Sofia. Eita, meu Deus. Bruno quer fazer... Olha ela. Professora Aline, parabéns. Parabéns. Eu saí agora da live lá do campus Viçosa. A gente foi conversar um pouquinho sobre ser administrador, né? A importância, no meu caso, administradora, né? A importância de falar um pouquinho sobre a profissão. Mas eu já faz um tempinho que eu entrei, estava vendo aí os elogios e dizer a vocês que estão participando do curso que aproveite que essa mulher aí tem muito a ensinar, tá bom? Obrigada. Sabe muito. Então, amanhã é foco. Quem quiser ser focado, entre na aula amanhã, viu?
Então, já estão despedidos, tá bom? Podem já se desconectar. E aí, logo mais, eu estarei postando as ferramentas daqui a pouco, tá bom? Os livros, eu vou fazer uma seleção de livros. Eu não vou postar hoje, tá bom? Não vou dizer que vou postar agora, para depois me postar e ficar com mentirosa.